Período, eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Meu nome é Elma e eu sou professora, então, de Biologia de vocês, tá? Então, nós estamos fazendo aí uma revisão dos conteúdos que foram já vistos no quinto período. Então, hoje a gente vai falar sobre clonagem, organismos geneticamente modificados, tá? Então, vamos lá. Então, qual é o impacto da manipulação genética? Então, tanto os organismos geneticamente modificados, né, quanto os transgênicos, eles passaram por processos de manipulação genética. E qual é o impacto disso? Tá? Então, na manipulação genética, a clonagem vai consistir na produção de organismos idênticos ao seu organismo progenitor, ou seja, a quem lhe deu origem. Então, aqui nós temos a foto da ovelha Dolly, né, que foi o primeiro mamífero a ser clonado. Nesse processo não há fecundação, né? Não há mistura de material genético, não há mistura de genes. A clonagem ela pode ter dois propósitos, tá? Um terapêutico, que é para a produção de novas células, né? Então, essa clonagem terapêutica, ela é feita a partir de células do corpo, células estaminais. Permite curar doenças, obter órgãos ou tecidos. Então, seria para tratamento. O termo terapêutico aqui, né? Nós podemos dizer que seria uma clonagem com fins de tratamento. E nós temos a clonagem reprodutiva, que permite criar um indivíduo, que é uma cópia do seu progenitor, tá? Na clonagem terapêutica, como que ela vai acontecer? Eu pego um óvulo, que é uma célula reprodutora masculina, retiro o núcleo dele aqui, ó, e pego o núcleo de uma célula somática do doador, da pessoa que quer um tecido ou um determinado órgão. E aí eu vou colocar esse núcleo da célula, da pessoa que está interessada, dentro desse óvulo, que foi retirado o núcleo previamente. Vai ocorrer a fusão, que é a entrada desse núcleo, e aí, como o óvulo é uma célula que tem grande capacidade de sofrer mitoses, de fazer divisões celulares, ele vai começar a produzir células totipotentes. O que é uma célula totipotente? Que tem a capacidade de se diferenciar em todos os tipos de célula desse indivíduo aqui, que foi o doador. Blastocisto, que é uma das etapas do desenvolvimento embrionário, e aí eu pego essas células que são pluripotentes, elas já não têm capacidade de se transformar em toda e qualquer célula, mas apenas em alguns tipos. E aí eu vou tratar essas células para que elas se diferenciem no tecido que eu estou querendo. Aqui no caso, medula óssea, que são as células que tem no interior do sangue, dos ossos, que produz o sangue. Ou uma célula nervosa, um neurônio, ou um músculo estriado cardíaco, para que eu possa tratar essa pessoa que foi a doadora. Já a clonagem com fins reprodutivos, que é aquela que produz uma cópia, né, do seu indivíduo, então ela foi feita assim. A célula do animal a ser clonado passou por um tratamento para ativar os seus genes. Então, aqui nós temos a figurinha aqui do material genético, né? Depois, foi uma sucção do núcleo. Um óvulo de outro animal tem o seu núcleo retirado. Então, eu vou retirar o núcleo de um óvulo de um outro animal e vou pegar esses genes aqui que foram tratados e vou colocar. Depois, utilizando um pulso elétrico, cientistas colocaram o DNA da célula do animal a ser clonado no núcleo do óvulo. É mais ou menos parecido com o que é feito lá na clonagem terapêutica, tá? Depois, ocorre um segundo pulso para que o óvulo inicie o processo de reprodução.
Aí ele inicia o processo de divisão celular. Aí esse óvulo, então, já com as sucessivas divisões mitóticas, ele já vai passar a ser um embrião. Aí esse embrião vai ser implantado no útero de uma fêmea que vai funcionar como barriga de aluguel. A gestação ocorre normalmente e aí nasce um indivíduo igual, com o mesmo material genético daquele que foi tirado os genes, tá? E o que é um organismo transgênico? São organismos em que se introduzem genes de outras espécies, de espécies diferentes que não a dele. Então, aqui nós temos um milho. Se eu pego o gene de beterraba e coloco nesse milho, ele é um organismo transgênico, porque ele recebeu um gene de uma espécie diferente da dele, tá? Então, eles também são chamados de OGM, organismos geneticamente modificados, tá? Então, quais são as vantagens de um alimento transgênico, de um alimento que teve os seus genes modificados? Ele tem uma maior resistência às pragas. Ele tem uma redução no uso de pesticidas, já que ele não vai ser tão atacado por pragas, eu não preciso usar tantos pesticidas. Ele é um alimento que vai ter uma durabilidade maior, então ele tem um atraso na sua putrefação, no seu estrago, né? Trocando em miúdos. Eu tenho uma maior produção agrícola, então eu consigo, numa mesma área, obter uma produção bem maior do que se não fosse com um organismo geneticamente modificado. Produção mais nutritiva, pode contribuir para ajudar, né, os países mais pobres, porque eu posso aumentar o teor proteico de um determinado alimento transgênico. E quais seriam as desvantagens? Produção excessiva em alguns países, o que vai dificultar a compra de sementes, né? Fica mais cara. Eu diminuo a biodiversidade. Próximo conteúdo nosso, que já é matéria do 6º período, vai nos tratar sobre a evolução. E a biodiversidade, a maior diversidade de espécies biológicas, ele é um fator evolutivo extremamente importante. Eu tenho um aumento de alergias alimentares por conta do uso desses organismos geneticamente modificados. E eu tenho um fortalecimento de outras pragas, tá? Que são exclusivas de... Então, quais seriam os prós e os contras dos alimentos transgênicos? Os prós são o que é a favor, né, desse alimento transgênico. Expansão do conhecimento científico, isso é inegável, né? Para a produção desses alimentos, nós precisamos, né, de investir em muita pesquisa. Sementes com qualidade nutritiva aumentada, então eu posso aumentar o teor nutritivo desse alimento transgênico. Aumento e melhoria na produtividade, pela maior resistência a doenças e pragas. Então, num hectare plantado, eu posso ter até o dobro de produtividade quando eu falo de um alimento transgênico para um que não seja transgênico. Redução de custos. Se eu não vou usar pesticidas, então eu reduzo o custo. Utilização de tecnologias que permitem o uso mais eficiente do solo, como o plantio direto, evitando a erosão. E o que nós temos contrário aos organismos transgênicos? Ignora os agrossistemas sustentáveis e os possíveis efeitos do seu uso no ambiente. Então, na verdade, até hoje a gente não sabe o que essa manipulação desse material genético vai ocasionar no meio ambiente futuro. Só atende os grandes produtores. Por quê? Porque essas sementes de alimentos transgênicos, elas são muito caras. Então, os pequenos produtores não têm acesso. Aumento do número de casos de alergias. Isso aí a gente já vem observando. Muitas crianças, né, com alergias muito severas a determinados tipos de alimentos. Insetos mais resistentes, porque os insetos também vão procurar mecanismos para atacar esse organismo transgênico. E com isso eles vão acabando ficando mais resistentes aos inseticidas.
perda da biodiversidade, porque aí todos esses organismos são geneticamente iguais. E eu tenho uma erosão genética, né? Um estrago no meu patrimônio genético. E o surgimento de super ervas daninhas, né? Porque esse material que é manipulado, ele não fica exclusivo naquela semente. O pólen pula, né, para outras sementes, para as ervas daninhas, e elas ficam mais resistentes. Como aquela planta transgênica é mais resistente, as ervas daninhas que a acompanham também serão mais resistentes, tá? Algumas curiosidades acerca dos organismos, né, de alguns produtos já transgênicos que nós temos aqui no mercado, né? A soja tem 5 variantes da planta no Brasil, são tolerantes a herbicidas e uma delas também é resistente a insetos. O milho, 85% das plantações dedicadas ao alimento no Brasil são transgênicos. Então, quase esse número aqui está desatualizado. A gente poderia dizer que hoje cerca de 95% de todo o milho produzido no Brasil ele é transgênico. Soja preta. Os estudos conseguiram amenizar a ação da enzima lipooxigenase, responsável pelo gosto rançoso da soja que tanto desagrada o consumidor. Então, essa aqui já não apresenta esse gosto rançoso. O feijão. As sementes de uma variedade de feijão desenvolvido pela Embrapa serão entregues aos produtores em 2014. Então, isso aqui já está mais do que fora, né? A alface também já é transgênica e a banana resistente a uma série de doenças, né? Então, as bananas também são organismos geneticamente modificados que nós temos aqui na nossa cultura. E como que nós vamos identificar os organismos transgênicos? É esse Tzinho aqui, ó, gente, tá? Então, todo alimento que tem esse Tzinho, ó, aqueles salgadinhos que muitos de vocês comem aí, né, quando a gente voltar para o nosso recreio, né? Então, aqui, ó, tem o Tzinho aqui, ó. São organismos transgênicos, né? Tudo à base de milho, ó, o fubá, esses salgadinhos, né, transgênico. Aqui, ó, o amido de milho é transgênico, cremogema, que é aquele para fazer mingau para criança, né? Aqui, ó, o óleo de soja, tudo transgênico. Então, toda vez que vocês forem no supermercado, observem, passem a observar o rótulo desses alimentos, tá? Tudo que tem o Tzinho aí é transgênico. E a grande verdade é que a gente não sabe o que isso pode ocasionar para a nossa espécie, para os seres humanos daqui a alguns anos, né? Toda essa manipulação gênica aí. Então, pessoal, tem atividade lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.